Wolverine e Japão têm uma ligação muito íntima. Desde quando Chris Claremont resolveu usar a cultura japonesa como um contraponto à natureza selvagem de Wolverine, tivemos grandes histórias, inclusive sua grande paixão da vida também é uma personagem japonesa. Levando isso em consideração, vemos raros momentos onde autores japoneses podem abordar o personagem Wolverine e trazer a sua interpretação ao mesmo. Com Ladrão de Almas e Wolverine Snicket, temos 2 exemplos de quando isso aconteceu. Ladrão de Almas de Akira Yoshida e Shin Nagasawa é daquelas HQs despretensiosas. Li ela por mero acaso, já que na edição mensal de Wolverine publicada pela Panini, enquanto corriam as histórias de Mark Millar e Romita Jr., em Inimigo do Estado, tínhamos também outros arcos complementares, e uma delas foi a minissérie Ladrão de Almas. Uma curiosidade é sobre seu autor. Akira Yoshida, na verdade, foi um pseudônimo de C.B. Cebulski, atual editor da Marvel, que aproveitou uma brecha da empresa que procurava autores asiáticos, cavando seu caminho para entrar na editora. Safadinho esse Cebulski. Na história, temos a contextualização na edição número 3. Conhecemos Mana, chefe da Ordem de Shosei, que protege o Japão de ameaças místicas há mais de 800 anos. Ela faz parte de uma linhagem de sacerdotisas que faz esse trabalho. Quando assumiu este cargo, Mana derrotou sua irmã Hana, que, ressentida, apelou para magias proibidas. Hana contou com a ajuda de um demônio chamado Ryuki, tentando libertar uma espécie de quarto andar do inferno na Terra. Porém, numa atitude desesperada, Mana aprisionou a si mesma, Hana e Ryuki num colar, ficando num estado de sono eterno. E como as coisas se complicam? Graças a Yukio. Quem acompanha o canal já sabe quem é, então pouco explicações. A velha amiga de Wolverine tem um fato curioso revelado. Seu nome é Yukiko. Yukio é uma tentativa de fazer com que ela soe mais masculina, assim como sua aparência. Logan foi ao Japão preocupado com sua filha adotiva Miko, ao qual cria, entre aspas, à distância. Yukio pede ajuda dizendo que ouve vozes sobre irmãs gêmeas. Kenichiro, conhecido de Logan, fica maluco ao ver o amuleto roubado, meio que dando pistas do que se tratava. Quem dá a Logan um amuleto para proteção e acaba morto no confronto com ninjas que invadiram o local. Logan e Yukio sobrevivem com relativa tranquilidade. No segundo número, Logan conhece a guarda que protege Mana e finalmente encontra a jovem. Ele derrota os mesmos ninjas que invadiram onde Kenichiro estava e leva Mana, porém comete um erro grave. A acorda, colocando o colar nela. Com ela liberta, assim também estariam os seus inimigos. Então Mana explica aquilo que já falei anteriormente e chega a hora de se preparar. Logan é purificado espiritualmente numa cachoeira e parte para combater samurais zumbis, assassinos e traidores do shogunato japonês. Não que isso vá ser um grande problema. Mana posteriormente descobre que ouro é a fraqueza do demônio Ryuki. Ao se encontrar em definitivo, conhece o pedido de sua irmã, a lâmina de sangue, que deverá ser entregue na Ponte dos 6 Reinos, a mesma que Hana foi aprisionada por Mana. A lâmina detém as almas das ancestrais de Mana e só respondem à sua vontade, portanto, precisam ser entregues por Mana, senão não terão nenhum efeito. No último e derradeiro número temos um conflito generalizado, onde Logan para ao ver Yukio e a Miko presas. Logan entrega a espada, mas Hana não respeita o acordo, tentando matar suas reféns, mas sem sucesso. Wolverine surpreende quando aparece com garras de ouro, cortesia de Mana. Os vilões são derrotados e Mana honradamente dá fim à sua irmã Hana. No fim, a surpresa fica a cargo de Amiko, que ouve vozes da espada, portanto, seria ancestral das sacerdotisas. Uma história que acabou nunca indo pra frente, mas que sem dúvida é mais interessante do que ela ter um caso com Shingen Harada, filho do Samurai de Prata, por exemplo. Curiosamente, tivemos há alguns anos uma filha de Wolverine envolvida com magia. Acredito que a dessa história seja um pouco mais adequada, justamente por ligar Logan à tradição japonesa, parte fundamental do cânone do personagem. Por fim, a arte de Shin Nagasawa tem 2 pontos a serem relevados. Primeiro, seus rostos são um pouco inconsistentes. Sua expressão de emoções sofre um pouco e algumas artes parecem muito similares umas às outras nesse quesito. Yukio mesmo sofreu muito na mão do artista, por exemplo. O ator optou por um Wolverine muito similar a Hugh Jackman, que faz o personagem no cinema, e ao desenhar o herói com o uniforme é impecável. Perdi a conta de quantas vezes tentei imitar esta arte dele específica na escada quando eu era criança.
Em contrapartida, a sua arte na ação é impecável. Já no primeiro e segundo número ele surpreende com a batalha contra os ninjas. E o seu ponto alto para mim fica na edição número 4, quando Wolverine enfrenta os samurais zumbis. Afirmo com tranquilidade, pelo menos uma das 5 melhores sequências de ação do canadense em todos os tempos. Wolverine Snicked foi outra obra do mutante que contou com o autor japonês, desta vez Tsutomu Nihei, autor do mangá Blame, de temática cyberpunk. Snicked tem esse nome por serem as letras que formam a onomatopeia das garras de Wolverine. A propaganda foi que o Logan teria um mangá. Pois bem, temos sim uma arte narrativa bem ao estilo mangá mesmo, porém, lendo na ordem americana e com cores, fazendo uma mescla entre os comics e os mangás. A história partilha de similaridades com o quadrinho Dias de Futuro Esquecido, mas com um ar mais cyberpunk, cortesia do autor. Logan é abordado por uma moça chamada Fusa e conhece o mundo pós-apocalíptico do quadrinho. Os robôs são chamados de donatários e controlam o futuro após uma tentativa fracassada de limpar as impurezas do planeta com uma bactéria. A bactéria tomou ciência, conforme falei, muito parecido com o Dia de Futuro Esquecido, mas aqui sendo um ser orgânico ao invés de só os robôs. O mangá é recheado de ação, com Wolverine enfrentando um donatário que se regenera como ele, logo no começo da história. Ao ser salvo pelo robô Coronel, Logan descobre que é útil porque o adamantium, metal de suas garras, fere a bactéria que controla os robôs. Destruir a matriarca é o objetivo. Logan não aceita tão fácil, especialmente porque foi transportado no começo da história sem qualquer consentimento, mas, ao ver as covas com os mortos, seu lado heróico fala mais alto e ele resolve agir. Na edição número 4, é descoberto que a colônia que forma os robôs, que é a matriarca. Então, temos vários combates ao longo do caminho, com direito inclusive ao quadro mais bacana da história. A última edição, o coronel, mesmo sem cabeça, consegue acertar um tiro que abre caminho para Wolverine destruir o núcleo. Vemos Logan praticamente só no esqueleto avançando para destruir o núcleo da matriarca e resolver a situação da forma mais Wolverine possível. Com a vitória, é hora de voltar para casa. No geral, o enredo é bem simples e temos uma história com uma leitura muito rápida. Os diálogos são bem diretos e o quadrinho diverte principalmente pela ação. Nada contra a arte, que tem seus momentos de brilho, mas a inexpressividade nas cenas de diálogo tira muito da emoção. Praticamente vemos Fusa fazer a mesma cara por toda a história, por exemplo. Isso fica praticamente como o único problema sério. A ligação de Wolverine com o Japão é enorme, mas raramente tivemos o personagem tratado por autores da Terra do Sol Nascente. Nestes dois casos, obviamente considerando o impostor Akira Yoshida que a CBC busque, tivemos um ganho muito bom no quesito arte, que acho que foi o ponto alto. Acredito que o uniforme e a forma de lutar de Logan combinam muito bem para o estilo oriental de arte, e essas duas histórias conseguiram mostrar isso. Termino o vídeo por aqui e agradeço aos que assistiram. E o lembrete de sempre: o gostei, a inscrição, e é isso. Um forte abraço.